Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Confirma a sua inscrição, você que vai acompanhar o jogo comigo aqui. Hoje tem transmissão aqui no canal, ao vivo, pré-jogo, o jogo, pós-jogo, clássico dos milhões, clássico contra o Flamengo. O Vasco precisa demais da vitória. Se inscreve aqui, você que vai acompanhar esse clássico comigo. Vamos falar muito sobre esse jogo aqui, porque tem muita polêmica envolvida. E além das polêmicas, temos também o campo, né? Temos que falar do campo, dos jogadores, time escalado, decisões tomadas pelo técnico Ramon Dias, que já ganhou do Flamengo, já eliminou o Flamengo esse ano. Então é um técnico que sabe jogar contra o Flamengo, é um técnico que sabe ganhar do Flamengo, tá certo? Mas antes eu quero falar da PagBet, parceira aqui do canal. Olha, a PagBet tem um link fixado aqui com um cupom promocional aqui do canal, tá? Semana passada eu fiz uma fezinha no Vasco e ganhei uma graninha. É muito fácil fazer seu cadastro na PagBet. Clica nesse link, né? Aí você vai preenchendo seus dados ali e com depósito de apenas R$1 você já consegue fazer sua aposta, né? Sua primeira aposta e tal na PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connection, valeu? Bom, galera, o jogo hoje contra o Flamengo, eu vi, né, que algumas pessoas e tal, ontem meu amigo Emerson Rocha colocou no Twitter dele, né, esclarecendo para algumas pessoas que estão confundindo, né, a situação, a função, né, do observador do VAR, né, que, enfim, que é o Périx Bassols, né, que já prejudicou o Vasco, está na capa do vídeo aí, os dois pênaltis, né, que ele não deu a favor do Vasco contra o Flamengo lá em 2011. Esses dois pênaltis aí simplesmente tirou o título do Vasco, porque o Corinthians terminou o campeonato com 2 pontos à frente do Vasco só. Ou seja, se o Vasco tivesse vencido, né, esses 2 jogos que foram 2 empates, se o Vasco tivesse vencido um desses 2 jogos contra o Flamengo, com esses 2 pênaltis escancarados e absurdos, nada disso, né, estaria sendo discutido nesse momento. Esse cara não me passa confiança, tá? O Emerson deixou aqui, claro, né, esclareceu que a situação dele é de, enfim, de colocar só, ele não vai ter um ponto no ouvido, ele não vai tomar nenhum tipo de decisão técnica, né, sendo o observador do VAR e tudo mais. Mas é muito estranho, tá? É muito estranho, assim. Ah, Eduardo, é coisa da sua cabeça, a torcida do Vasco tá achando, porque, primeiro, escalam com 2 equipes, tá? Brigando sim para não cair, tá? O Corinthians com 32 pontos, o Santos com 30 pontos, mesma quantidade de pontos que o Vasco, eles escalam o árbitro paulista, que é o caso do Rafael Claus, desculpa. Ninguém estranhou isso. Aí, colocam dentro da cabine, de uma cabine que agora é dentro da CBF, aqui no Rio de Janeiro, colocam simplesmente o cara que foi árbitro, que hoje faz parte da comissão de arbitragem, colocam esse cara de alguma... Ele não tem que estar ali dentro. Quem garante que ele não conversa? Você tá vendo? Eu não tô vendo nada, cara. Quantas pessoas entram dentro daquela sala durante uma partida de futebol? A sala é dentro da CBF. E eu pergunto para você, torcedor, torcedora, todos que me acompanham aqui no canal, o que um cara desse... Você fala, pô, Eduardo, mas aí o Vasco ganha, tá tudo certo. Não, gente. A gente precisa falar disso antes, porque eu sei que vai ter polêmica no jogo. Vocês querem apostar que eu volto aqui depois do jogo, no pós-jogo, direto do Maracanã, falando de lá o que aconteceu no campo do jogo? Faço isso com muita facilidade junto com você. Essa é que é a grande verdade. Então, a falta de respeito e coerência com o Vasco e com o campeonato também, que fica um campeonato manchado por erros de arbitragens. Essa que é a grande verdade. E aí, não, Eduardo, a gente não pode achar isso ou aquilo. Não pode. Gente, olha a capa do vídeo aí.
No Diego Souza foram 2 pênaltis, não preciso ver. Eu estava no jogo. Eu lembro dos jogos. 2 pênaltis, um do Alex Silva por baixo e esse puxão aí do Williams, né, que veio por trás do Diego Souza, então, na época. Pô, pelo amor de Deus. Na época, a própria TV Globo, não lembro quem era o comentarista de arbitragem. Pênalti, claro, pode marcar. Enfim. O lance do Léo Moura em cima do Bernardo foi um pênalti tão escancarado que o próprio Léo Moura, ele fez aquela cara assim, fiz besteira. E aí escalam, e assim, foi muito estranho. Escalaram mesmo o árbitro para os 2 jogos, para os 2 clássicos daquele ano. E hoje, mais uma situação delicada do Vasco e decisiva do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Périx Bassols volta, né? Ele vai trabalhar de alguma maneira. Ele está dentro para quê? Ele está ali dentro para quê? Está dentro da cabine ali do VAR para quê? Está ali para alguma coisa, né? Seja com ponto, sem ponto. Essa questão da parte técnica, desculpa, mas eu não acredito. É muita gente dentro daquela sala do VAR. São 9 pessoas envolvidas na arbitragem de um jogo de futebol. É quase um time de futebol. Estou falando da arbitragem de campo, do quarto árbitro, enfim, junto com o VAR, enfim, mais de um time de futebol. Ainda tem um técnico da arbitragem ainda. Olha, gente, eu estou muito preocupado. Vou falar a verdade. Estou muito preocupado. A arbitragem hoje me preocupa mais que o próprio Flamengo. Mais que o próprio Flamengo. Tá? Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do jogo. É o que interessa pra gente. Ontem o Bahia venceu. O Goiás empatou e colocou o Vasco na zona de rebaixamento. Né? Apenas um ponto. É claro que um ponto... Você vai, Eduardo, um ponto hoje já garante o Vasco fora da zona da confusão. Um ponto. O Vasco pontuar... contra o Flamengo, 1-1, 0-0, o Vasco sai da zona de rebaixamento. O Vasco tem que pontuar, né? Claro, nós temos que vencer o jogo para dar moral, engata uma segunda vitória seguida, uma vitória para cima do maior rival, sensacional. Mas tem que pontuar no jogo e não pode negociar o jogo de hoje contra a equipe do Flamengo, não podemos. Bom, além disso, nós temos um técnico à beira do campo ali, o Ramon Dias, que já ganhou do Flamengo esse ano, que eliminou o Flamengo esse ano, né, quando comandava o Al Hilal, né, na final do Mundial, ele eliminou o Flamengo nas semifinais, dando um nó tático, né, no Flamengo, e enfim, ganhou e é isso. E o cara sabe jogar contra a equipe do Flamengo. Ô, Eduardo, mas como assim? É evidente que ele estudou a equipe do Flamengo diversas vezes antes daquela partida. Então, ele já conhece a equipe do Flamengo desde aquela época, né, desde fevereiro. O jogo foi esse ano. O Vasco também conseguiu vencer o Flamengo, naquele gol do Pumita. Lembrando que o Vasco não tinha esse time, um time muito mais equilibrado, muito mais competitivo do que aquele time treinado pelo técnico na época, Maurício Barbieri. Nós vamos para o jogo de hoje simplesmente com várias peças importantes, para um jogo muito, difícil. Eduardo, qual o provável Vasco, qual o provável Flamengo? O Vasco deve ir a campo com os seguintes jogadores: Léo Jardim, Paulo Henrique, olha, uma velocidade incrível desse menino aí. Velocidade incrível, Paulo Henrique ali pelo lado direito. Né? Vamos lá, vou repetir aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel deve voltar à equipe titular e Léo. Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet. Paulinho também volta após cumprir suspensão. No ataque, Gabriel Peck e Verrete, tá certo? E a equipe do Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O técnico é o Tite. Então, assim, o Tite concentrou para esse jogo, enfim, quer vencer do Vasco de qualquer maneira e tudo mais. Encara o clássico, né? Sabe da grandeza do clássico, é técnico do nosso maior rival e entende a grandeza do clássico. É por isso que a gente fala, o jogo a gente ganha dentro do campo. Se o Vasco for mal, se o Vasco, como foi no primeiro turno, passar vergonha, beleza. Agora, se o Vasco jogar bem, e se a arbitragem ganhar, favorecer, como ontem, numa fala do De Aranha, em que ele disse no canal do meu amigo Wellington Campos, né? Canal Wellington Campos FC, ele disse, olha, tá muito estranho
O Corinthians é muito ruim, tecnicamente falando, um time muito mal. E a arbitragem vai favorecendo. Aí hoje você escala um árbitro paulista e hoje você coloca dentro da cabine do VAR um árbitro da Federação Paulista, o Rafael Claus. E tem duas equipes de São Paulo ali embaixo. Gente, falta coerência. Falta de coerência, desculpa. Enfim, quero falar do campo, mas é impossível não falar de arbitragem. E a gente tem que bater nessa tecla. Precisamos falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Isso é sério, sabe? Então, assim, é um assunto realmente que chama a minha atenção. Ficar firme, temos o retorno, teremos, né, o retorno do Paulinho, repito aqui, é um jogador sensacional e fundamental para esse time do Vasco, aí para cima do Flamengo hoje, jogando com inteligência, né, com categoria, com muita vontade, com muita garra, com muita determinação, e ganhar e conquistar os 3 pontos, porque dá para fazer isso. Tá? É clássico, meio a meio, ingressos esgotados. Então vamos juntos, daqui a pouco a bola rola no Maracanã, eu tenho certeza que você, assim como eu, também está muito confiante mesmo, numa vitória do nosso Gigante da Colina, que afinal de contas está jogando um grande futebol treinado aí nas mãos do Ramon Dias, tá certo? Espero você daqui a pouquinho para esse jogo, para esse clássico, para essa decisão aqui no canal. Vai se inscrevendo, vai subindo o like aí, compartilha com geral o vídeo e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, um excelente domingo e saudações vascaínas.